Oi, e aí, tudo bem? Bom, eu quero pegar o gancho do vídeo anterior, imediatamente anterior a esse, que foi o vídeo sobre o Hierofante. Lá no finalzinho dele a gente falou um pouquinho, só mencionou que o Hierofante ele podia fazer uma correlação com o Obaluaê, e aí eu fiquei com vontade já de mostrar para vocês uma outra parte do baralho do Ábaco da Vida, que é a parte dos arcanos da corte. Para mostrar os arcanos da corte, eu preciso dar uma contextualizada de como que os naipes foram criados. Então eu separei algumas imagens para a gente ver. Toca a vinheta e a gente começa. Bom, e além de pegar o gancho no último vídeo imediatamente anterior a esse, que foi o vídeo do Hierofante, hoje é dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Então, Odoiá, salve a grande rainha dos mares, salve a grande senhora dos mares, a grande senhora das águas, Iemanjá. Ela veio me inspirando aqui, jogando aqui na minha orelha o dia inteiro, ó, vamos falar um pouco sobre isso. E como o baralho também abarca essa parte, essa questão dos orixás brasileiros, eu representei eles nas cartas dos arcanos da corte. Eu acho perfeito, que a gente emenda duas coisas numa só e ainda faz a referência aí no dia 2 de fevereiro à grande mãe Iemanjá. A Iemanjá, ela também vai ser uma carta, então. Hoje a gente não vai falar dela, a gente vai falar aqui do Obaloê, mas ela também é uma carta, ela é, por óbvio, a rainha de copas. Quando chegar a vez dela de mostrar as cartas, a gente faz esse vídeo também. Mas vamos agora mais sem enrolação, começar a ver a separação dos naipes, porque para que vocês entendam ali como que eu cheguei naquelas figuras, vocês vão precisar entender o contexto de como foi criado essa estrutura aí dos naipes. As espadas, os paus, os ouros e as copas. Eles vão ser correlacionados a figuras antropomórficas que estão no nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu pensei dessa forma porque é uma maneira da gente relacionar já os naipes com a inteligência artificial, né, que ela é a grande criadora das imagens desse baralho, apesar de ter a minha indução humana ali atrás. O desenho é feito pela inteligência artificial, então eu acredito que se a gente representasse humanos ali somente, ia ficar uma coisa meio estranha, porque a inteligência artificial ela não é humana. Então, na minha cabeça fez sentido, gente. Aí eu pensei em fazer figuras antropomórficas. Essas figuras antropomórficas, então, quais são? Vamos ver as imagens e aí vocês já vão vendo junto comigo, beleza? Bom, essas aí já são as imagens dos príncipes do baralho do tarô do Ábaco da vida. E a gente está vendo ali então que eu escolhi para o naipe de ouros os esqueletos e as caveiras. Para o naipe de paus, eu escolhi os dummies de madeira, né, os manequins de madeira. Para o naipe de espadas foram escolhidas as estátuas e para o naipe de copas foram escolhidos os robôs. E aí, assim, por que eu cheguei nessas escolhas? O elemento terra, né, que é o elemento do ouro, que a gente vai ver aqui na carta do príncipe de ouros, ele é um elemento sólido, né? A terra é um elemento sólido. Só que a terra é somente sólida? Não, a terra também é maleável, a terra também é mutável, a terra também tem signos mutáveis, digamos assim. E aí, para representar essa mutabilidade da terra, que apesar dela ser um pouco mais resistente que os outros signos nesse quesito, ela é muito sólida, ela é mais difícil de ter essa mutação, mas ela tem. Por exemplo, na questão que a gente trouxe lá na carta da Imperatriz, que falou aquela coisa da energia emprestada, que você pega e quando você morre você devolve para o universo, você devolve para a Terra. Então, todas as cartas do naipe de ouros, eles vão ter um pouco essa ideia, eles vão ter um pouco essa filosofia, eles vão ser representados por caveiras, eles vão ser representados por esqueletos, porque o esqueleto ele é igual ali para todos os seres humanos, o esqueleto ali ele não faz diferenciação, da terra viemos, da terra para a terra voltaremos, e aí são todos iguais, é uma maneira da gente dizer o quão igual nós somos, né? Apesar de sermos diferentes de várias formas, também somos iguais. Nós temos nossas particularidades, nós temos nossas individualidades, mas nós temos também semelhanças. A semelhança que a gente tem é que nós todos somos homens, seres humanos, né? Todos nós somos humanos aqui na Terra, tentando se encontrar, tentando buscar um objetivo, tentando fazer alguma coisa com as nossas vidas que nos foi dada, e muitas vezes elas ficam perdidas, sem sentido, sem saber o que fazer, muitas pessoas seguindo líderes, muitas pessoas seguindo familiares, muitas pessoas seguindo comunidades, mas sem saber ali o propósito, sem saber a própria vontade. Então, na verdade, todo mundo passa por esses dilemas e nisso se
e nisso também se funda o que nós temos em comum todos, né? Vai ser então a questão dos esqueletos, vai ser a questão dessas caveiras, que são as nossas sustentações, o que nos sustenta, né? O nosso esqueleto. Então isso vai ter a ver também com o naipe de ouros, né? Porque a sustentação ela precisa ser sólida para que a gente consiga correr, andar, fazer os movimentos, né? De todos os órgãos e de todas as coisas que a gente tem no nosso corpo. O esqueleto ele é fundamental e ele me dá uma ideia de sólido também, né? Que vai passar o naipe de terra, o naipe de ouros. Bom, e aí a gente tem aqui o naipe de paus, que é representado pelos bonecos de madeira. Os bonecos de madeira são representados assim, porque ele vem da madeira, né? Vem da árvore. A árvore tem essa ligação espiritual. A gente tem diversas árvores durante a história humana que são referenciadas, árvores sagradas, por todas as mitologias que a gente vem conhecendo, e da árvore, então, é um símbolo ali do espírito, que é ligado ao fogo, né? O fogo, então, ele surgindo nessa árvore, ele enraiza e vai subindo, então, deixando as suas folhas para o alto, mirando o céu, digamos assim. Então, essa elevação espiritual é simbolizada pela madeira, né? Pela árvore. E aí, os dames de madeira, né? Os manequins de madeira representam o naipe de paus. Todo o naipe de paus são figuras de bonecos de madeira, assim como todo o naipe de ouro são figuras de esqueletos e caveiras. Aí a gente tem aqui então o naipe de espadas. O naipe de espadas eu tentei representar por estátuas, porque eu pensei naquela coisa ali do você transformar um material bruto, lapidar o material bruto, e você utiliza algo pontiagudo para fazer isso, né? Então a espada, que ela é pontiaguda e cortante, ela vai me fazer referência a essa lascação de coisas, né? Essa lapidação. Então a espada vem representando por estátuas. O ser antropomórfico que eu escolhi para representar as espadas são estátuas. Então as estátuas estão ali permeando todo o naipe de espadas do deck do Ábaco da Vida. E aí, assim, vão ter estátuas de tudo quanto é jeito. Aquela parte lá das espadas que estão mais atormentadas, as espadas que estão tranquilas, né? No universo do tarô ali, para quem já entende mais ou menos, sabe que a sequência do tarô vai fazendo assim, as espadas vão ficando um pouco mais densas, e aí a cabeça da pessoa, né, porque o naipe de espadas é ligado ao elemento ar, então vai falar do mental, a cabeça da pessoa vai ficando meio atormentada, então as estátuas, elas vão representando isso também. Eu gostei muito de fazer as imagens utilizando a inteligência artificial nesse sentido, porque emoções humanas, o computador, né, a inteligência artificial, ela não entendia muito bem o que eu queria colocar. Então, quando eu falava, por exemplo, assim, atormentado, teve uma, cara, que eu fiquei com muito medo. Eu coloquei para inteligência artificial colocar a figura de uma estátua atormentada, e aí apareceu uma imagem muito perturbadora que nem tinha a ver com estátuas, era uma coisa estranha. Então o computador não entende muito bem o que é perturbador, como que é a figura de um homem perturbado, ou para ele desenhar uma estátua em perturbação. Então, esse é o naipe de espadas, representado pelas estátuas. Bom, e aqui a gente tem, finalmente, o naipe de copas. O naipe de copas representado pelos robôs, porque aí eu acho assim que a dicotomia, né, entre o robô vivo ou morto é perfeita para a gente falar sobre os sentimentos, que vai representar o naipe de copas, né, as emoções humanas, toda a questão das águas, elas são referentes às emoções, ao choro, ao sentimento, ao tudo que não é racional, né, nem mental e nem espiritual, sobra as emoções, que vai falar do signo de copas. E aí o robô, para representar isso, é muito bom, porque o robô, ele não tem isso, né? O robô não tem sentimentos, ele é uma máquina. Ou ele tem sentimentos? A gente vai a gente vai ver durante toda a construção artística sobre obras futuristas e relacionadas a inteligências artificiais, robôs e sci-fi, né? Todas essas questões de ficção científica, muitos já questionam, muitos autores questionam, já vem questionando há muito tempo, né? Ao longo das décadas, se os robôs em algum momento vão ser sujeitos de direito, vão ser sujeitos de emoções, porque aparentemente ele é só aquela máquina ali do fazer. O próprio Charles Chaplin fez uma referência a essas máquinas lá no Tempos Modernos, lá num filme de 1936.
Então a gente já vem falando sobre os robôs há muito tempo na nossa sociedade e eles já estão entre nós. A gente já está em 2022, os robôs estão por todos os lados. Eu não quero causar nenhum tipo de tormento em ninguém, se é que robôs ainda causem esse tipo de estranheza nas pessoas. Eu acredito que não, né? A maioria das pessoas já entende que, por exemplo, aquele robô que varre a casa, perfeito, muito bom, ajuda, auxilia. Mas num momento posterior a que os robôs vão crescendo, vão ganhando mais formas, vão ganhando mais a forma humana, ou não ganhando forma humana, mas ganhando a própria forma dos robôs, a gente não sabe como é que eles vão se desenvolver, se eles vão se desenvolver ou não, se eles vão ser, então, sujeitos de direitos, sujeitos de emoções, eles vão ter essa civilização dos robôs, como é que vai ser isso? E aí eu acho interessante, né, que a ausência dos sentimentos das máquinas representem no baralho os sentimentos. E foi isso que eu tentei buscar mesmo, essa dicotomia mesmo, né? Essa aparentemente é, não encontro de uma coisa e outra, né? Porque é totalmente desencontrado, né? Uma coisa que não tem sentimento representar o que tem sentimento. E aí eu achei que era interessante fazer isso, né? Aquele jogo de luz e sombra que a gente já vem falando também nos outros vídeos. Bom, e aí, né, voltando então para a questão do Obaloaê, da carta do Príncipe de Ouros que eu queria falar, que eu queria mencionar, eu busquei na internet a roda do ano relacionado com as cartas do tarô para que vocês entendessem também o porquê que atinou isso na minha cabeça. Ontem, quando a gente estava falando então do Hierofante, eu mencionei que ele tinha essa relação com o Obaloaê. E aí, eu lembrei, né, naquela hora que eu tava gravando o vídeo, eu não tinha planejado falar disso, mas eu acabei soltando isso lá. Foi uma referência até que veio do meu subjetivo na hora, assim, do meu subconsciente, porque eu não lembrava disso conscientemente. Mas, o que que acontece? O Hierofante, ele vai significar, então, aquela questão da cura, aquela questão do curador, e vai se relacionar com o Obaloaê, porque na figura do Obaloaê, ele vai representar aqui na roda do ano, vocês podem ver aqui, ó, o príncipe de ouros, justamente Áries e Touro, que aqui vai a data, né, que ele vai ser o regente aqui. A roda do ano com as cartas do tarô, ela vai falar então que os arcanos da corte, eles vão permeando o ano todo a cada 10 dias, né? A cada arcano vai ser responsável por cada 10 dias do ano. E aí vão dar os 360 arcanos menores individualmente. Aqui você pode ver o 4 de paus, o 5 de ouros, o 6 de ouros e tal. E aí o príncipe de ouros, ele está justamente entre Áries e Touro. E a gente estava falando ontem do signo de Touro, a gente estava falando ontem do Hierofante, e justamente numa questão que eles se correlacionam muito nitidamente, que é a questão da cura. E aí, essa imagem aqui eu peguei num blog chamado Zen Reiki, o link está aqui embaixo, se vocês quiserem conferir, ele vai fazer lá um texto bacana sobre a roda do ano e as relações que a Golden Dawn faz sobre esses arcanos. Então vai ficar a dica aí, vai ficar no link dos comentários também. Mas aí voltando lá para o nosso arcano do Príncipe de Ouros, finalmente, a gente vai falar dele, e a gente viu ali então que ele está na roda do ano posicionado ali entre Áries e Touro, e ele vai representar todas essas questões das mensagens, porque todos os cavaleiros, né, todos os príncipes, eles falam de mensagens, eles falam de chegadas de coisas, eles estão representados em outros baralhos do tarô em cima de cavalos mesmo, né, que eles vão até os locais. No nosso baralho aqui ele também vai fazer referência a essas mensagens, mas aqui, mais diretamente, o Obaloaê vai fazer essas referências de mensagens, talvez mais espirituais, mais ligadas à questão aí da saúde e deste lado, do outro lado, né, do além do véu, do outro lado mesmo, né, do outro lado da lua, do outro lado do mundo, assim, do mundo do outro lado. Ele faz essa referência, então, essas mensagens, ele faz essa troca, né, ele representa como aqui o príncipe de ouros, o grande curador das doenças, ele também é o deus das doenças, porque se ele cura, ele também tem o poder de criar as doenças. Ele é muito temido, né? Um orixá muito temido por conta desse poder e dessa ligação com a morte, essa ligação com o outro lado. Então, muita gente olha com desconfiança, mas
Eu acho que ele representa bem esse príncipe de ouros por conta da questão da matéria, né? Nós somos matéria, e eu estava falando ali no início do vídeo sobre a mutabilidade da matéria, da mutabilidade das coisas sólidas. E então, para representar isso, nada melhor do que esse orixá que está tão pertinho ali do lado dos dois mundos, né? E eu acho que também ele me veio na cabeça hoje, dia de Iemanjá, como eu falei também no início do vídeo, por conta da história da mística dele, né? Que ele é abandonado por Nanã, e aí a Iemanjá vai lá e, sensibilizada, cuida dele, faz sarar aquelas feridas dele, e aí ele fica um pouco mais vivo, né? Um pouco mais confiante, porque ele foi entregue ali para a morte, digamos assim, e ele vai, se recupera, ele fica ainda com uma pessoa meio tímida, meio acanhada, que também vai fazer relação com o príncipe de ouros nos outros baralhos, que é aquele príncipe mais reservado, porque o naipe de ouros vai falar um pouco sobre isso, ele não é expansivo como o naipe de paus, né? O naipe de paus é chegar na mesa assim, pá, bate na mesa e começa a conversar. O naipe de ouros não, é aquela pessoa mais acanhada, mais retraída, mais tímida, mais quieta. O naipe de paus é mais fechado, né? Digamos assim, o naipe de ouros, desculpa, é mais fechado. Vai ficar mais nesse sentido também. Então, o Obaluaê representando isso por conta daquelas feridas dele, ele se cobre de palhas, e aí no meu baralho eu coloco as palhas aqui, eu tentei colocar em volta do corpo dele, mas não consegui pela inteligência artificial. Eu também tentei colocar um xarxará aqui na mão dele, e a inteligência artificial também não entende o que é um xarxará, então ficou sem. Eu até consegui uma imagem que pode ser que seja melhor que essa, e aí vocês podem me falar nos comentários se vocês gostam mais dessa imagem ou da imagem que eu vou mostrar agora, que é essa daqui, ó. Deixa eu chegar nela, só para que vocês vejam essa. Eu vou tirar essa daqui. Olha, essa daqui ele consegue colocar o bastão. A inteligência artificial conseguiu colocar. Mas eu não sei, eu gosto mais dessa daqui. Ele tá dançando, né? Que o orixá, o Obaluaê, ele tá sempre dançando. Ele faz a dança da cura ali, né? Segurando o xaxará dele para fazer esses rituais de cura. Na carta ele tá dançando também, então ele vem representando essa alegria mesmo ao curar, né? O grande curador faz isso com a destreza de uma pessoa que dança. A dança ela é uma expressão artística muito poderosa. A gente vê nos terreiros de Umbanda e Candomblé, as pessoas dançam muito ali para fazer essa comunicação com os orixás delas e etc. Todas as expressões artísticas no mundo todo também é cheio de expressões corporais, então a expressão corporal dessa carta é bastante válida, faz essa referência então a não só a dança do Obaluaê, mas a todas as danças, né, que são expressões corporais e culturais do homem. E aí eu acho que é interessante a gente pontuar isso também, acho que fica legal. Eu vou tirar essa imagem aqui porque na verdade não é essa que eu uso essa daqui. E aí a questão aqui do escuro e do claro, para fazer essa referência então dos dois lados que ele tem, a cura da doença e a própria doença, a coroa dele, né, simbolizando que ele é uma carta da corte, que ele é uma carta da corte real. E assim, ela é como ela é um arcano da corte que representa o príncipe, que vem trazer as mensagens do mundo material, ela vai falar uma coisa muito sobre dinheiro também, né? Porque o dinheiro é do mundo material, então é por isso que ela é dourada. As cartas do tarô do Ábaco da Vida do naipe de ouros são douradas, porque os esqueletos são dourados, porque vai fazer essa referência à matéria de ouro, né? A matéria, os dobrões de ouro que a nossa sociedade criou, e a gente fomenta isso diariamente com as nossas relações comerciais e todas essas coisas. Aí, além disso, tem mais uma referência que eu quero fazer aqui nessa carta do desenho, do que o príncipe de paus, o príncipe de ouros representa, que é a questão da insistência dele em sobreviver, o tanto que ele é forte, o tanto que é como se fosse aquela questão do touro mesmo, que a gente falou ontem. O touro é aguerrido, forte, ele toma pancada ali, ele não cai, é difícil de derrubar ele. E o verso, porque aí é que tá também, o Matriz Existe, o livro A Matriz Existe e é um poema, também abarca os arcanos menores. E aí são um poema para cada um dos naipes. Então, o verso dessa carta do Príncipe de Ouros é insistir
em luzir. Então é insistir em luzir. O que é insistir em luzir? É insistir em continuar brilhando, é insistir em continuar vivo, insistir em continuar fazendo a sua grande obra, a sua jornada, porque às vezes vem pedrada forte, às vezes vem alguém ali e ele vem para te derrubar, às vezes você vai enfrentar desafios que são muito pesados e que se você não estiver segurando bem forte ali no seu firmamento, você não dá conta de superar aquela situação. Então, o Obaluaê e o Príncipe de Ouros, ele vai falar sobre essa fortaleza, sobre essa força de insistência no seu objetivo. Tipo, não vou parar não, você vem atrás de mim aqui para me pegar, mas eu sou forte também. Eu sou combativo, eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou sobreviver. Você me abandonou aqui, mas eu não preciso de você, eu vou seguir por minhas próprias pernas, eu vou seguir com a minha própria força de vontade, né? Vai falar sobre isso, sobre a insistência em brilhar, em luzir, em vencer. Então eu acho muito bacana que ela faça referência também a isso, essa imagem e essa carta como um todo. Que mais que eu posso falar sobre ela aqui? Eu acho, gente, que a questão ali do xaxará faz falta nessa imagem. Só que eu já me acostumei tanto a jogar com o baralho com essa carta do jeito que ela tá, sem acréscimos, que eu não sei se precisa, porque, como eu já mencionei aqui no canal também, as cartas de tarô, elas são templos vivos. Então eu olho para ela, eu vejo ele dançando. Ele tá dançando. Eu consigo ver aqui, consigo até ouvir a música dele junto com ele. Eu posso dançar com ele aqui olhando para essa imagem. Quando ela vem no tarô, eu entendo aqui que tá falando sobre a materialidade das coisas, tá falando sobre a insistência do homem em luzir, sobre a persistência, sobre o poder de cura, sobre os ganhos, né? Porque ele também vai falar sobre isso, porque você está persistindo e a gente está persistindo num mundo em que o dinheiro é necessário. Então, se o que você está querendo, se o que você precisa é dinheiro, vai insistir em conseguir esse dinheiro, vai prosperar, porque aqui vem a energia desse orixá e dessa carta no sentido de que você vai conseguir, se você insistir, se você for o touro ali, né? O forte, que pega o rumo e vai, pá, pesado mesmo, em objetivo. Nada te para, nada te prende. Você simplesmente vai. Então essa carta vai falar tudo sobre isso aí também. E junto com isso tudo, permeando tudo isso, vem a dança, né? A dança da cura aí. É isso, ele é curador, ele é chapanã, ele vai lhe curar, não tem esse ponto que é muito bonito, é um dos contos que eu mais gosto. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou sobre o Príncipe de Ouros, que é correlacionado ao Obaluaê, que vai estar ligado lá ao nosso hierofante também, simbolizando no zodíaco o signo de touro. Bom, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que você tem que fazer, se inscrever e curtir, passar para os seus amigos e fomentar aqui o canal, né? Porque o meu grande objetivo aqui no YouTube é criar uma comunidade para que eu possa jogar tarô ao vivo com vocês. Eu criei meu próprio tarô, estou apresentando meu próprio tarô para vocês aqui, carta por carta, mostrando para vocês quais são as minhas referências. Esse tarô foi criado com base num poema chamado A Matriz Existe. É um poema, ele está disponível lá na Amazon, o link está sempre aqui embaixo, se você quiser conferir ele todo. E o meu objetivo aqui no YouTube, então, é criar essa comunidade para que a gente passe as tardes inteiras jogando tarô. Eu quero jogar tarô com vocês a tarde inteira, ficar jogando carta, conversando com vocês no chat. Esse é o meu objetivo, só que para isso eu preciso que muitas pessoas cheguem e fiquem aqui no canal. Eu preciso que as pessoas curtam os vídeos, eu preciso que as pessoas espalhem para mais pessoas, eu preciso que a nossa comunidade vá crescendo para que de fato faça sentido eu abrir lives para jogar tarô com alguém que vai estar assistindo. Porque se eu abrir nesse momento, acho que não tem razão de eu fazer isso, porque poucas pessoas vão estar assistindo e aí não tem muita valia. Eu quero que as pessoas conversem comigo, interajam comigo e a gente vá tirando essas cartas juntos e a gente vá vendo o que o tarô vai nos revelando juntos. Beleza? Então é isso, esse foi o episódio número 4 do Ábaco da Vida e contando.